E aí, bora mergulhar numa das decisões financeiras mais comuns e mais impactantes que existem: comprar um carro 0 km. Só que a gente não vai olhar só o preço na concessionária. Usando os números de uma análise bem detalhada, vamos desvendar o que essa compra de R$ 118 mil realmente representa no longo prazo. Para começar, a pergunta que vale ouro e que vai guiar toda essa nossa conversa: um carro novo é um ativo, ou seja, algo que coloca dinheiro no bolso, ou é um passivo, algo que tira dinheiro do bolso? A resposta pode até parecer óbvia para alguns, mas olha, os números contam uma história bem mais interessante. Ok, vamos entender o cenário. A nossa análise se baseia numa escolha bem simples que cria duas jornadas financeiras completamente diferentes. De um lado, a decisão de financiar um carro novinho em folha de R$ 118 mil. Do outro, a opção de continuar com um carro mais antigo, já quitado, e investir toda a grana que iria para o carro novo. Então, as regras do jogo são as seguintes, bem simples. No caminho A pessoa dá uma entrada de 30%, que dá R$ 35.400, e financia o restante em 48 meses. E claro, tem o IPVA todo ano. Já no caminho B, a pessoa pega esses mesmos R$ 35.400 da entrada e investe. E mais, todo mês ela investe o valor que seria da parcela do financiamento. E é aqui que entra um conceito-chave, fundamental para entender tudo isso: o custo de oportunidade. Basicamente, não é só sobre o dinheiro que a gente gasta, é sobre o que a gente deixa de ganhar com aquele dinheiro se ele estivesse em outro lugar. E é exatamente isso que a gente vai medir aqui. Beleza, então. Começou a jornada de 48 meses. Vamos dar uma olhada em como as finanças de cada caminho se comportam logo nos primeiros 12 meses. E olha, a diferença começa a aparecer muito mais rápido do que se imagina. Agora, olha que interessante, para não dizer assustador. Se a gente dissecar a primeira parcela de R$ 2.586, dos quase R$ 2.600, quase 1.500 são só juros. É dinheiro que vai, assim, direto para o banco, some. Só uns R$ 1.100 é que, de fato, diminuem a dívida do carro. Pois é, e esse efeito, mês após mês, começa a abrir um buraco financeiro. Quando a gente chega no final do primeiro ano, a diferença de patrimônio entre quem investiu e quem comprou o carro já é bem grande. E o resultado? Tá aí. Depois de um único ano, a pessoa do caminho B aqui investiu já tem mais de R$ 32 mil de vantagem em patrimônio líquido. Isso já contando a depreciação do carro novo e todos os juros pagos. É muita coisa para só 12 meses. Ok, vamos avançar no tempo e pular para metade dessa jornada. É aqui que a mágica dos juros compostos, ou a maldição dos juros do financiamento, realmente mostra a sua força e acelera essa diferença. Chegamos aos 24 meses, 2 anos depois da decisão. Aquela diferença que a gente já achava grande, agora ela virou um verdadeiro abismo financeiro. E a tendência não é só aumentar, ela está se acelerando. Olha isso, a diferença de patrimônio agora salta para mais de R$ 61 mil. É a prova viva de como o dinheiro que é investido trabalha e cresce, enquanto o valor do carro, junto com os juros pagos, simplesmente se desfaz, evapora. E agora a gente entra no terceiro ano. A dinâmica fica ainda mais forte. O patrimônio de quem investiu continua crescendo num ritmo cada vez mais rápido, enquanto do dono do carro, bom, nem tanto. 36 meses. A diferença agora já bate na casa dos R$ 86 mil. A essa altura, a gente nem precisa mais discutir, O poder da consistência e do tempo nos investimentos está mais do que provado. E chegamos ao grande final. Os 48 meses se passaram, o financiamento foi quitado, o carro finalmente não tem mais dívidas. Mas a pergunta é, no final das contas, como ficou o patrimônio em cada um dos caminhos? Qual foi o resultado dessa maratona? E aqui está o resultado preto no branco. No final dos 4 anos, quem tem o carro novo agora possui um patrimônio de uns R$ 68 mil, que é basicamente o valor do carro depois de depreciar horrores. Já quem investiu acumulou mais de R$ 174 mil. A diferença é simplesmente brutal. Então, qual foi o preço real daquela decisão lá do comecinho? A conta é simples, é só a gente ver a diferença final entre os dois patrimônios. Esse é o número mais importante de toda a nossa análise. R$ 105 mil. É isso mesmo, R$ 105.542,06. Esse foi o custo de oportunidade. Foi dinheiro que deixou de existir no patrimônio de uma pessoa
para ela poder ter um carro novo na garagem por 4 anos. Dá para comprar quase outro carro zero com essa grana. Ok, os números são chocantes, a gente já viu. Mas, no fim das contas, quais são as grandes lições que essa jornada de 48 meses realmente nos ensina? Vamos resumir os pontos principais. É bem simples, na verdade. Um carro financiado funciona como uma âncora, te puxando para baixo financeiramente. Enquanto isso, os investimentos, mesmo que pequenos, mas feitos com consistência, agem como um motor que nunca para, sendo turbinado pelos juros compostos. O custo real das coisas nunca é só o preço na etiqueta, e sim o potencial de crescimento que a gente abre mão. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O carro novo dessa história é uma metáfora, né? Ele representa qualquer gasto grande com algo que perde valor com o tempo, onde o dinheiro poderia estar sendo usado para construir riqueza. Pode ser um celular topo de linha todo ano, uma reforma, enfim. A pergunta final é: qual é o carro novo na vida financeira de cada um? Identificar isso já é o primeiro grande passo.